Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você tome nota do título da mensagem, que tem por nome Deus, o Pai dos Espíritos. Nessa mensagem entenderemos que temos duas paternidades: o nascimento do corpo carnal, da união do homem com a mulher, tendo como figura humana o Pai terrenal. Já o nascimento espiritual faz com que uma pessoa seja filho do Pai Espírito, que é o próprio Deus, que gera filhos. A Bíblia diz que os cristãos fazem parte da família de Deus, como bem descreve o Evangelho em Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 9, peço que você abra nessa evidência. Hebreus, capítulo 12, verso 9. E assim diz: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Aqui, de início, já fala da nossa paternidade, segundo a carne. Continuando, amado, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Verso 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, falando aqui do Pai terrenal, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então veja, amado de Deus, assim como somos corrigidos pelos nossos pais, Deus, por ser o nosso Pai espiritual, também nos corrige, também nos disciplina. E de que forma que isso acontece? Essa disciplina de Deus vem por meio da palavra, vem por meio da orientação. Pois todo aquele que é filho, que é espírito, Deus, ele também quer ser honrado. Assim como somos corrigidos e disciplinados pelos nossos pais terrenais, e eles aguardam uma submissão, um respeito, um amor, uma atenção, Deus também espera dos seus filhos espíritos muito maior submissão, como bem descreve aqui o Evangelho, e então viveremos. E quando isso não acontece, essa submissão, esse respeito, somos disciplinados. E Deus, em sua forma de disciplinar, corrigir um filho, ele chega ao ponto de açoitar. E como isso acontece? O filho pródigo é um clássico exemplo de disciplina, correção e açoite. Para voltar para o pai, ele precisou ver o amargo da vida. Ele foi disciplinado, foi açoitado. Ele quis viver de acordo com o seu bel prazer, sem a orientação e as disciplinas do pai. Ficou na miséria. Foi entregue aos desejos da sua carne, ao seu bel prazer, que o conduziu à miséria. E
se mostra que ele foi disciplinado pela vida. Ou seja, quando Deus entrega alguém à vontade e às paixões da carne, os sofrimentos acontecem. E isso é uma disciplina de Deus para aproveitamento. Tanto é que o filho pródigo se viu na miséria e se lembrou que quando estava na presença do Pai, era totalmente diferente. Tinha uma vida de bonança, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de conforto. Assim é todo filho que honra o Pai. Imagina nós, que somos espíritos, filhos de Deus, quando o honramos, o que não acontece com a nossa vida? Então, nesse caso do filho pródigo, ele foi disciplinado para aproveitamento. Assim será com todos espírito que nasceu de Deus, para que estejam em maior submissão e participante da sua santidade, será disciplinado. Como diz lá em Hebreus, no capítulo 12, verso 6, que Deus açoita, disciplina a todo filho que recebe. Essa mensagem, além de mostrar que somos espírito e somos filhos do Criador, que é espírito, também mostra como devemos se relacionar com Ele. Como está escrito, não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Certamente, amados, essa é a vontade de Deus para com todos, pois está escrito. Essa mensagem está mostrando como deve ser o relacionamento do Pai, que é Espírito, do Filho, que é Espírito, para com o Pai. Está mostrando claramente. Vejamos aqui em João, capítulo 4, verso 24, falando da nossa paternidade celestial. João, livro histórico, capítulo 4, verso 24. E assim diz, amados de Deus, nessa evidência. João capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Sendo Deus Espírito, seus filhos que é gerado por Ele também são Espíritos. Então, por isso, o título da mensagem: Deus, o Pai dos Espíritos. É o que está escrito. Então você, amado de Deus, que está ouvindo essa mensagem, você é um anjo, ou seja, você é um espírito. Ou vice-versa, todo espírito é anjo e todo anjo é espírito. Vejamos também o que está descrito no livro de Salmos, capítulo 82, verso 1, testificando mais uma vez que somos filhos de Deus, o Criador, que é Espírito, também somos Espírito, porque somos os seus filhos. Salmos capítulo 82, verso 1. E assim diz, Salmos 82, verso 1. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Ou seja, disciplinas espirituais, orientação, e quando não atendidas pelos seus filhos que são espíritos, Deus age de modo para açoite, correção, para aproveitamento. Por isso que vem as orientações de Deus para que o filho, que é espírito, ande em espírito, ande em santidade. Uma vez mais, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Verso 6. Eu disse, sois deuses, sois
todos filhos do Altíssimo. Deus é Espírito. Então, aquele que é filho também são espíritos. Então, a Bíblia é clara, amados de Deus, a este assunto. Somos espíritos filhos de Deus, que é Espírito. Vejamos também em Lucas, capítulo 23, verso 46. Vamos também a essa evidência que testifica que nós não somos apenas esse pedaço de carne. Nós não temos apenas a paternidade carnal, temos também a paternidade espiritual, pois Deus é Espírito. Lucas, capítulo 23, verso 46. Vamos também a essa evidência. E assim diz, amados de Deus, 23, 46 de Lucas. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus diz que somos os seus irmãos, que Ele é o primogênito da criação de Deus e nós somos os seus irmãos. Jesus afirma aqui que Ele estava entregando na mão do Pai o seu Espírito. Então, todos nós somos espíritos e Deus é o Pai dos Espíritos. Tem muitas pessoas que são filhos, mas os dizeres dela, para justificar a sua falta de comunhão com Deus, ela diz: eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal para ninguém. A gente vê muito esse discurso, né? E ela diz: por que eu estou passando por isso? Por esse sofrimento na minha vida? As portas estão fechadas. Toda vez que eu penso que isso vai dar certo e acaba dando errado. Como que pode isso? Se eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal para ninguém. Sou uma pessoa que respeita os meus pais, a minha mãe, que são meus pais terrenais. Eu respeito eles, eu honro eles, eu os amo. Amados de Deus, há uma submissão ao Pai terrenal. E isso todos devemos ter, porque até a Bíblia orienta: honra a teu pai e tua mãe, para que te vá bem em todos os dias da tua vida. Se isso acontece como orientação de Deus, que a sua vida irá bem em todos os dias da sua vida, por você honrar seu pai, por você honrar sua mãe, imagina se essa honra que você tem ao seu pai terrenal for para com o pai espiritual. Imagina quando isso acontece, amado. Se Deus na sua palavra promete, por você ser filho e honrar o seu pai segundo a carne, imagina se você honrar o seu pai espiritual. Ele diz: então viveremos, ou seja, reinaremos, seremos bem-aventurados em tudo que realizarmos. Essas promessas são para os filhos espíritos. Longevidade. Não basta neste mundo ser apenas uma pessoa boa e submissa aos pais que os respeitam, que os amam. Existe um Pai superior a quem você deve respeito, lealdade e amor. Como diz lá em Salmos, capítulo 91, verso 14: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Essa é a promessa do teu Pai Criador. Promessa essa que o teu Pai terrenal nunca conseguirá cumprir. Em especial, depois da sua idade, maioridade, depois que se casa, depois que constitui família.
Depois que constitui tantas coisas, bens, riqueza nesse mundo, se você não se apegar a Deus por amor, por você ser espírito, e todo espírito tem que honrar ao Pai Celestial, e então viveremos, a submissão maior tem que acontecer para com o Pai espiritual. Não só para que te vá bem em todos os dias da sua vida, mas para que você seja livrado, guardado, protegido. Como diz as Escrituras, bendito serás na cidade ou no campo. E Deus diz também, o nosso Pai espiritual, aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar em todos os nossos caminhos. Essas são as promessas do Pai espiritual para os seus filhos espíritos. Assim como você tem honrado o seu Pai terrenal, honre também ao seu Pai espiritual e você terá respostas de seu questionamento. Eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal para ninguém. Por que tem me acontecido isso na vida? Esses sofrimentos. Deus diz, Ele açoita, exorta, se preciso for açoitar a todo filho que recebe. Assim eu declaro, amado de Deus, você sendo recebido pelo nosso Criador. E existem várias formas dele disciplinar, corrigir e açoitar. Talvez essa mudança que você quer que aconteça na sua vida, não sei nas finanças, não sei na vida sentimental ou familiar, seja falta de uma comunhão com o nosso Criador, com o seu Pai espiritual, com uma maior submissão. Quando isso acontece, as mudanças também acontecem, porque os que pendem para o Espírito, como diz lá em Romanos, colhem vida e paz. Aqui eu deixo meu abraço do seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Um abraço, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado por sua companhia e até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.